Gente, antes de eu passar a palavra para o professor, não é porque... Vamos ficar quietinho, senão não dá. Acaba a música, já começa. Bom, eu queria dar uma satisfação para vocês. Semana passada o nosso filtro estava quebrado, o bebedouro. Nós compramos o filtro ano passado, vocês lembram? Que a gente comprou do Orlando para não ter mais que carregar galão. E agora a água já vem direto filtrada. Só que semana passada o bebedouro estava vazando. Já era um bebedouro usado, doado pelo Luz Divina. Já veio com a torneira, uma torneira quebrada. E aí a gente precisava de um novo filtro. Eu pedi em outros grupos, e o Dr. Flávio Germano deu R$500 para eu comprar um filtro novo. Ele custa, o suporte novo, ele custou R$1.105, tá? Mas os outros 600 eu vou ver como que eu vou pagar, a gente vai fazer algum evento, algum bingo. Só para vocês saberem, tá bom? Porque aqui é tudo às claras, não tem nada escondido, eu tenho que prestar contas para vocês. Então, graças a esse anjo, eu passei por ele hoje, ele falou, você não conseguiu, mês que vem eu pago a parcela. Então faz de conta Mas que eu você não falei que eu conseguiu. vou tentar, não, mas a gente vai conseguir, tá bom? Só para vocês saberem as coisas aqui, como que a gente faz, é tudo claro. E agora, então, eu vou passar para o professor, que trouxe um estudo para a gente hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor está vendo escuridão aqui dentro? Ainda bem que ele não funcionou. Já estou pensando que é à noite. Mas boa tarde a todos. É uma alegria bastante grande, né? Retornar aqui a convite de uma forma tão gentil da Renata, para que viesse trazer aqui algumas considerações
algumas reflexões com os amigos a respeito da nossa doutrina, né? Esse campo de estudo interno que representa o ensinamento dos Espíritos. Então, essa alegria é sempre renovada, cada vez que nós retornamos aqui. Como a Renata me disse que o tema seria, né, de escolha. Nem deu tempo de falar. Eu posso falar. Eu sou meio sujo. O problema é a gente que não escuta bem, né? E não quer perder nada também. Oi? Só para dar emoção. Obrigado. Bem, então como o tema era de livre escolha, eu acabei trazendo dois, falei, vamos ver, né, o que acontece. Um seria uma palestra mesmo, em termos tradicionais, que nós projetaríamos, e o outro seria um estudo, né, a respeito do Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece, o Livro dos Espíritos, e aí, em razão até da música, deixa eu só passar aqui um instante, em razão da música, né, que foi maravilhosamente cantada, né, pela Regina, aliás, as duas, mas em razão da primeira, no sentido de se ver a Deus, né, aliás, excelente, uma linda poesia, então tem a ver com o estudo que eu trouxe. Então, nós optamos em fazer o estudo, né? De qualquer forma, tanto um como o outro se demonstram enriquecedores, né, para nós que já aprendemos a enxergar um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Mas é nesse sentido. Então, esse estudo de hoje, os amigos me permitem, de O Livro dos Espíritos, todos conhecem, acho que todos já fizeram o curso aqui, né, de Livro dos Espíritos, mas nunca é demais nós revermos as questões sob uma outra perspectiva, até porque já não somos os mesmos quando estudamos o Livro dos Espíritos, né? Hoje já somos outras pessoas, de forma possivelmente renovada, com uma percepção mais ampliada, então é sempre interessante revisitarmos essa obra. Aliás, tem um espírito que ele, nosso irmão da espiritualidade, ele diz que o Livro dos Espíritos ainda está para ser conhecido, né? Por todos os estudos que nós realizamos em relação a ele, ainda há conteúdo aqui que nós não alcançamos. Então, dizendo de uma outra maneira, é um estudo constante, né? A todo momento nós vamos encontrar novos ângulos, novas perspectivas de ensinamentos que se encontram aqui, né? Como um tesouro mágico, né? Aliás, a natureza é mágica, já diziam os antigos sábios, é como um espelho mágico, mostra na medida em que nós conseguimos enxergar. Olha que interessante, né? Então tá aí o espelho mágico, né, para nós estudarmos no dia de hoje. Oi? Só anotar essa frase. Que a natureza é um espelho mágico? Ah, sim. Esse espelho mostra na medida em que nós conseguimos enxergar, né? Tá tudo lá, mas ele só revela aquilo que nós conseguimos ver, até para nossa segurança, né? Porque ver aquilo que não se compreende é conturbar-se desnecessariamente. Bem, precisa mesmo do microfone? Será que precisa? Aqui, ó, manda olho para mim. Não, tudo bem, está ótimo. Bem,
nós vamos ler aqui, como nós falamos, né, a respeito da música, da letra, dessa bela poesia que é ver a Deus, né? Eu então trouxe aqui esse tema, que é justamente o tema das leis divinas. Todos nós já ouvimos falar, né, o que sejam as leis divinas, e esse tema, embora ele perpasse por todo o livro anteriormente, né, mas especificamente ele é cuidado no livro 3 de O Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, né, também chamada assim de O Livro dos Espíritos, que é o livro, dentro do livro, né, ou é a parte terceira, é a maior parte em termos de quantidade de questões. Ela tem quase a metade do livro está dentro dessa parte terceira, que vai cuidar justamente do mundo espiritual. E nesse momento aqui do livro, vai cuidar especificamente das leis da natureza, ou leis naturais, ou leis universais, ou leis divinas. Tudo é sinônimo, né? Então, só para a gente ir se ambientando aí com esses termos. E, então, dentro desse terceiro livro, ou livro terceiro, nós temos aqui, inaugurando, então, a questão 614. A questão 614 é interessante, até pediria a vontade de alguém para ver aqui, se fosse possível, João. O João gentilmente nos dá o prazer também da sua presença em nossos estudos às quintas-feiras, né? Ele e a seu esposo, né? A sua esposa Ana Regina, né? Estão lá com a gente. Então, João, se você puder fazer a gentileza, deixa eu só localizar aqui. Você já pode até ficar com o livro na mão, se quiser, porque a gente já vai lendo também, né? É a 614. Já pode até conduzir, então, João. Lei divina ou natural. Características da lei natural. Origem e conhecimento da lei natural. O bem e o mal, divisão da lei natural. Características da lei natural. 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Muito bem. Então, a lei 600, a questão 614, cuidando aí das leis naturais. E ele vai dizer para nós que a lei natural é a lei de Deus, né? Nós vamos ver também aqui na sequência, os amigos também irão se lembrar disso, claro. Essas leis de Deus, elas possuem uma infinidade, né, de desdobramentos, cada um desses desdobramentos atendendo a um determinado setor da criação, a um determinado nível evolutivo da criação, não só em termos de planeta Terra, né? Porque são leis universais. Então elas estão dentro de um concerto e de um contexto cósmico, atendendo aos propósitos do próprio Criador. É o Criador que se expressa, que é representado, digamos assim, por meio dessas suas leis naturais. Nada que há, tudo que eu estou dizendo é a explicação da espiritualidade, né? Nada que há, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, para ficarmos só nesses dois lados, nada que há, portanto, há ou existe sem o influxo, sem
ser regido ou estar regido por uma lei de Deus. E aí nós já começamos a perceber a grandeza do Criador, né? Nós sempre falamos que Deus é grande, que Deus, né? Mas na medida que nós vamos estudando o Criador por meio da criação, nós vamos compreendendo a grandeza de fato, né? E agora mais consciente do próprio Criador, da sua grandeza, se expressando em toda a criação. Não só, repito, né, no planeta Terra, mas imaginemos em escala universal. Toda a grandeza do Criador derramando, né, as suas leis que vão se moldando de acordo com a necessidade da criatura. Onde quer que ela esteja. Onde quer que ela esteja. Não só no mundo material, mas também ainda na erraticidade. Consciências que sequer se tornaram conscientes ainda, já são regidas por essas leis naturais. Nós vamos verificar aqui um pouco mais à frente, dentro da obra de André Luiz, o próprio mentor falando dessas leis naturais. É uma beleza, é um ensinamento maravilhoso. E nós, né, que somos aqui buscadores, porque já nos encontramos, né, de alguma maneira despertos, isso não significa que nós já detenhamos o conhecimento, mas começamos a acordar para essa realidade, né, que está um pouquinho além daquilo que a matéria nos oferece. Então, como buscadores, na medida que nós vamos compreendendo toda essa regulação do universo exterior e do universo interior, onde tudo começa, nós vamos tomando uma atitude realmente daqueles que começam a sair do sono lento, da ignorância, e começam a se despertar ante essas claridades, né, imarcessíveis, né, que não perecem jamais da parte do Criador. O Carlos queria perguntar, né? Desculpe. Não, pode seguir. Hã? Pode seguir. Já respondi de alguma maneira. Então, quando ele diz que a lei natural é a lei de Deus, né, também nós precisamos, e a partir do estudo das leis e de estudos outros, nós vamos tendo um conceito melhor do que seja Deus, né? Porque Deus, se nós pegarmos de forma geral, né, nós temos o panteísmo, né, onde tudo é Deus, mas também temos uma outra linha de conceito que não é o panteísmo, mas que é o panenteísmo, né? Porque o panteísmo diz que tudo é Deus. Então Deus seria a totalidade, né? Seria o resultado das partes. Tudo isso formaria aquilo que se chama ou que se denomina como Deus. Isso dentro do conceito panteísta. Já o panenteísmo oferece talvez uma ideia um pouco melhor. Ele já vai dizer que Deus sim está, tudo é Deus, mas também Deus está em tudo. Porque panteísmo, tudo é Deus. Panenteísmo é Deus em tudo. Mas esse tudo não é Deus. Olha que interessante. Significa, e aí começa a revelar para nós a ideia de um Deus fora da criação. Deus está em tudo, mas esse tudo não é Deus. Então, nos traz a ideia de um Deus transcendente, que transcende.
está fora da criação, mesmo estando em cada diminuta partícula dessa mesma sua criação. Olha que interessante. Para a gente começar a pensar. Você já ouviu falar na matéria primeira? A matéria primordial? É que chamam também de primordial. Que ela Sim. permeia o planeta e nós tentamos acessar. Sim. Com esse Você conceito. chamaria isso de uma partícula de Deus onde a gente possa acessar? Quando a gente se eleva espiritualmente, numa oração, num hino, numa coisa? Nós vamos eu até peço desculpas, eu acabei pulando o começo aqui. Eu acabei pulando o começo, que eu ia trazer uma leitura que talvez mostre alguma informação, né, sobre isso, sobre a questão da prece, né, porque Deus realmente está em tudo, mas Ele atende as criaturas por meio das criaturas, né, e isso é dito inclusive dentro da obra de André Luiz. Eu até trouxe aqui uma pequena parte para nós vermos, mas eu não sei, essa matéria primordial seria o tecido de base do universo em termos mais científicos que você está dizendo, Edna, ou mais em termos de ciência espiritual? Não, espiritual é uma matéria que, por exemplo, você falou, o primeiro livro fala, né, Deus está em tudo, no cima, no sol e tal. Mas essa matéria, por exemplo, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, a nossa conexão, né, com Jesus, que é uma parte do nosso livro, e chegando a esse mestre que chama de Deus, a gente consegue acessar, né? Acessar por uma cura, acessar uma cura pelo outro, é como se a gente tocasse isso e trouxesse para nós. Eu entendi. Aí seria perfeito, eu estou entendendo, né? Não sei se os amigos entenderam, né? Mas é uma fonte, poderíamos chamar, é uma fonte a qual nós nos reportamos, né? Principalmente diante dos anseios ou das necessidades da gratidão, seja por meio da prece, enfim, né? Sincera, aquela fé fervorosa, como é dito dentro dos Espíritos, nós acessamos essa fonte, essa inteligência primordial, de onde tudo promana. E aí nós obtemos, talvez, aquilo que fomos buscar, né? É interessante que, se nós buscarmos um conceito ainda mais profundo do que esse, nós vamos verificar dentro da filosofia, por exemplo, do hinduísmo, ele fala dessa mesma fonte, mas como um acesso futuro e permanente, e não episódico ou circunstancial. E irmão José, que é autor desse livro, inclusive, se refere a isso também, mas dentro da filosofia do hinduísmo, né, que é basicamente o conhecimento védico, né, a escritura mais antiga que nós temos em termos planetários, né, conhecimento de onde parte toda a ciência, toda a filosofia e toda a religião. Né, nós encontramos tudo lá quando temos os olhos de ver, que Jesus nos ensinava. Então, é explicado dentro desse conceito que há uma consciência una presente no universo. Há uma consciência una. E nós temos, nós no estágio em que nós nos encontramos, temos a nossa consciência, porque também somos um micro-universo, temos a nossa consciência
individual. Não é assim que a doutrina fala? Né? Os espíritos são o princípio inteligente individualizado. Os arquétipos coletivos, né? Oi? Os arquétipos coletivos, né? O espírito Não, todos nós. é Uma o... egrégora, né? Ah, tá. O princípio inteligente na condição anterior, isso é explicado pela doutrina, anterior à faixa humana, né? Nós chamamos de reinos da natureza, a faixa ou as faixas que são anteriores ao reino humano ou ao reino hominal, também como é chamado. Há uma inteligência presente ali, mas de forma difusa e coletiva, né? E ela vai se especializando, né? Essa consciência coletiva, almas, grupos, enfim, ela vai se especializando até o ponto de se tornar indivídua. Parte daquela consciência, porque já está amadurecida, se destaca do seu todo, daquele seu todo que é uma parte de um todo maior. Esse todo maior também é parte de um todo maior, que por sua vez é de outro. E aí, se a gente for remontando, talvez nós chegássemos à fonte primária, à fonte de inteligência primária, que poderíamos chamar de Deus, né? Bem, então tudo, né, Buda já dizia, tudo que vive, vive para algo maior. E aquele que pretende viver sozinho, vive para o sofrimento. Olha que interessante. Então é essa a ideia, né? Nós somos uma consciência, uma projeção do Criador que se destacou da fonte. E o que é essa fonte, senão a própria mente do Criador? Né? Nós somos uma projeção que se destacou com o fim, né, princípio, de acordo com a doutrina, de alcançar a perfeição. Tudo que é criado para evoluir. Não só o ser humano, mas tudo está em movimento constante de ascensão. Tudo que nós imaginamos, né? Poderíamos ficar falando aqui, né? Elencando, trazendo. Não, mas tudo, o universo é criado para evoluir, para atingir um grau de evolução. O universo, nós somos partes do universo. Então, Deus, quando cria para um desiderato, um objetivo maior, que é o processo da evolução. Cada um tem uma faixa de evolução. Nós, como seres humanos, saímos de um ponto zero, por exemplo, quando ingressamos nessa faixa evolutiva humana, vamos atravessando até atingirmos o ápice. A doutrina chama de pureza, espíritos puros. Atingimos essa faixa, acabou? Não, está só começando, né? Tem ainda uma outra faixa seguinte, que a espiritualidade nos informa, que é a faixa da angelitude, dos anjos. Então o ser humano, porque percorreu, experienciou tudo aquilo que a faixa hominal poderia oferecer para o espírito imortal, dali para frente ele vai experimentar outras realidades evolutivas. Vencida aquela, tem outra, e depois tem outra, e mais outra até o infinito. Nós não sabemos onde vai parar isso. Então há uma constância evolutiva. Tudo é movimento, mas movimento ascendente no universo. Nada se move por mover. Né? Onde estaria a inteligência do Criador? Né? Então, e tudo isso é regido por leis naturais. E só para complementar, não deixar ninguém aí pensando, né? O que o hinduísmo fala então dessa consciência, né? Dessa consciência una do Criador? E em relação à nossa consciência individual, é que nós
precisamos harmonizar a nossa consciência individual com essa consciência da fonte. Mas harmonizarmos pelo processo da evolução, não sazonalmente ou circunstancialmente, mas em definitivo, por assim dizer, na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós tornamos as nossas experiências aqui como parte de nós mesmos. A experiência se torna, então, consciência. Aí a lição é assimilar. Então, é nesse sentido. Então, há uma consciência una, sim, e talvez faça parte de uma outra consciência maior e de uma outra, e assim, indefinidamente. O papel das mônadas. Isso não é falado tanto dentro da doutrina. Eu só me recordo de 2 espíritos que se referiram à mônada. Eu estudei muito sobre É falado, mas não é explicado também dentro da doutrina. Miramês e André Luiz se referem em suas obras. Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, se refere à mônada sem explicar, e também Miramês na sua obra Filosofia Espírita. Mas assim, sem explicar. Mas a mônada é uma unidade de consciência, enfim, e que é parte de uma outra mônada maior, e as mônadas se juntam, enfim, vai atendendo ao crescimento do universo. Você queria perguntar? Então, só que agora você falou sobre... Depois eu falo o que eu ia falar, mas então, por isso que eu não consigo visualizar a questão de alma-grupo, porque até a mônada, a própria mônada, embora hoje já tenha um estudo falando da ameba, que a ameba, ela já é encontrado na ameba um certo grau de consciência, muito lógico, sutil, mas já existem estudos que demonstram, Então, e até da própria obra mesmo de Kardec e André Luiz, a gente não encontra nada falando sobre alma-grupo, você não encontra esse termo, Bom, mas não era isso que eu ia falar, é que daí você falou, eu já dei de continuidade. Quando você diz que Deus está em tudo, mas nem tudo é Deus, foi essa frase, Nem tudo é a totalidade. Então assim, somos nós, a natureza, os animais, porque tudo é Deus, Tudo, é isso? Mas Sim. nem tudo está com Deus. Não, nem tudo é Deus. É Deus, Deus verdade. está em todos. Mas nós somos Deus, é isso? Deus transcende tudo. Deus porque dentro desses conceitos extra doutrina espírita, também vão explicar isso da seguinte maneira: há um Deus transcendente e há um Deus imanente. Deus transcendente é justamente o Deus que cria tudo, a partir da sua mente. O universo é mental. Nós somos uma criação mental, por incrível que pareça, que possa parecer. Tudo que nós criamos, estamos aprendendo a sermos deuses, porque criamos também dentro da criação, dentro daquilo que já podemos criar, mas a nossa criação, ela é mental também. Mas eu não construo uma casa, não construo uma mesa, isso não é material, é mental? Sim, mas onde nasceu primeiramente tudo isso? A mente. A mente, perfeito. Então, o universo é mental. Toda a criação que nós fazemos, ela é mental na sua origem, E por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós criamos. Porque nós utilizamos de matéria mental. É uma outra dimensão que extrapola o nível material, esse material que nós conhecemos. Porque tudo é matéria. Mas tudo não é energia? Vamos explicar.
de acordo com o ensinamento, né? Tudo é energia, claro. A própria doutrina dos Espíritos nos vai dizer sobre o fluido cósmico universal, de onde tudo procede, de onde tudo inicia. É o fluido cósmico e da manipulação, né? A gente usa a figura das mãos, mas da transformação consciente do fluido cósmico, nós criamos tudo o que existe: tangível, intangível, visível, invisível, macro, enfim, tudo. Tudo é criado a partir desse fluido, ou desse campo primordial, como diria Einstein. Esse campo de energia primordial em que o bóson de Higgs, né, identificou, e que seria, chamou de partícula de Deus, mas é só sensacionalismo isso, porque na verdade o nome era outro, era justamente o contrário. Era o contrário, né? E para não soar, para não cair no descrédito, mudaram então para divulgar que essa partícula, esse bóson que foi encontrado, e que ele seria uma condensação, a primeira condensação da energia, né? Que seria a matéria mesma primordial. Então, para não ter problemas com a divulgação da ideia, daquela pesquisa, mudou-se para a partícula de Deus. É um nome também meio sensacionalista, né? Mas seria a última, na escala infinitesimal, a última partícula que teria sido encontrada, a constituição de como a matéria é formada além da energia, né? No momento mesmo que ela deixa de ser energia. Enfim, mas tudo isso é ciência também. Isso que eu estou dizendo agora é científico, né? Higgs é um pesquisador, um cientista, e essa sua proposta foi aventada, foi sugerida por ele, depois ratificada recentemente, mas foi sugerida já na década de 60, né, do século passado, por volta de 1965. Então, tudo é matéria e tudo é energia, dependendo de como nós percebemos. Por quê? Porque se nós formos pesquisar, por exemplo, o que significa matéria, Condensação de energia. Sim, esse é o efeito, né? Que traz a solidez, que traz aquilo que nós chamamos de sólido. Mas matéria, a palavra matéria significa, na sua etimologia, que é lá no sânscrito, e segundo os estudiosos, o sânscrito é a linguagem, ou é o idioma que expressa a própria linguagem dos deuses. Como é que nós vamos entender isso? É a linguagem mais próxima daquilo que os deuses trouxeram para a nossa compreensão. E estou dizendo deuses como espíritos elevados, claro. Mas é a forma de comunicação trazida por eles, porque o sânscrito, ele tem uma força como idioma, uma força mística. Os termos, né? A questão fonética, tudo isso. E isso foi e vem sendo estudado, tanto que a própria NASA, Agência Americana de Estudos, tem utilizado o sânscrito, o idioma sânscrito, dentro das suas pesquisas por conta disso. Bom, mas isso é uma outra história. Eu até esqueci, não estava falando. Da matéria. A matéria. Então, o que significa matéria? Lá no sânscrito. E aí decorreu toda a questão de semântica e chegou para nós no português como matéria. E aí nós entendemos matéria aquilo que é palpável, que é sólido, que é tangível, que é visível, né? Mas matéria deriva lá na sua origem de
mãe. Mãe. Olha que interessante. E aí, quando a doutrina espírita fala de um fluido cósmico universal que tudo cria, né, está falando desta mãe, dessa energia primordial. E aí nós assumimos o termo matéria como oposto, não é? Daquilo que não é palpável, enfim. E na verdade, matéria, lá na sua origem, significa a mãe, de onde tudo procede, a energia divina do Criador. Tanto que, só um parênteses, né? Tanto que dentro dessas conceituações, o Espírito Santo, que é, dentro do catolicismo, mas o Espírito Santo, que é essa energia que tudo permeia, ele tinha o seu aspecto feminino. Mãe, de onde tudo procede. Né? No E filme A Cabana, depois, ele trata exatamente o Espírito Santo como uma mulher. então, e depois isso foi subtraído, né, enfim, né, por conveniência, a gente sabe, né, não é o caso aqui de nós falarmos disso. Mas fizemos toda essa abordagem, né, para tentarmos compreender o que são as leis divinas. É uma combinação de toda essa energia primordial. Combinação essa, né, que ela se multiplica ao infinito para atender tudo dentro da criação. Cada criatura, cada consciência, onde quer que se encontre no seu estágio evolutivo. Olha que interessante, né? Se nós fizermos o caminho de volta, nós vamos acabar remontando a fonte, claro, se pudéssemos fazer isso, e nós veríamos que lá, na fonte, só há uma lei divina, da qual tudo decorre, se multiplica ao infinito para atender as criaturas no seu processo de evolução, atender a consciência no seu processo de evolução. Qual é essa lei? Nós chamamos de lei do amor. Não é amor sentimento. Não é isso. É amor como substância primordial do universo, de onde tudo decorre, de onde tudo se expressa, de onde tudo se manifesta para atender aos desígnios, aos propósitos do próprio Criador. Então é esse amor substância do universo, que talvez os gregos melhor interpretaram quando disseram que era o amor ágape, né? O amor ágape, diziam que era o ágape. Com o sentido desse amor substancial. Substância. O que é substância? Aquilo que está na intimidade de tudo, que vem de subestar, estar sub, estar abaixo, estar no centro de tudo. Olha que interessante. Tive uma dúvida sobre as mãos. A partir do pressuposto que eu penso, eu sou um eu sou, me sirvo dividir para evoluir. Então vamos dizer que eu sou junto com alguma coisa, eu estou lá, estou aqui, estou evoluindo. Às vezes eu estou sofrendo, não sei porquê, porque minha outra substância está passando por uma dificuldade, então a gente começa a entender tudo. Se eu pensar dessa forma, que ali, né, as minhas vão se juntar, eu poderia pensar que eu também poderia, que todos nós, esse meu eu sou inteiro, quando ele tiver, ele também pode ser uma célula divina, ele também pode se acoplar a essa nave divina, não? E formar o todo, um só. É o destino. É o destino. Né? Se há uma destinação divina, ela ocorre por etapas, claro. Mas falando de uma forma geral, né? Tentando abarcar o todo. Se há uma destinação divina, é o atingimento da perfeição pela criação. Atingimento da perfeição pela criação. Não só a perfeição na faixa em que nós nos encontramos,
mas nós nem imaginamos o que seja. Né? Emmanuel fala sobre isso, fala sobre essa destinação divina. Joana de Ângeles relata isso também. Né? Emmanuel vai dizer que nós somos fadados à felicidade. Né? É claro que ele estava falando de felicidade num conceito transcendente, e não essa felicidade momentânea, fugidia que nós experimentamos e que pensamos ser felicidade. Não. Jesus nos deu uma amostra do que seja essa felicidade quando ele proferiu o seu sermão do monte e anunciou as bem-aventuranças, aquelas beatitudes de ordem espiritual. Mas para isso precisa haver crescimento interior. Precisamos nos transformarmos a cada momento em sóis espirituais que somos. Nós não temos ideia disso ainda, a maior parte não tem ideia disso ainda. Mas somos sóis espirituais. Vamos irradiar, criar, enfim, né? Estamos a caminho. E o despertamento, esse que nós estamos fazendo aqui aos poucos, é um dos primeiros passos apenas. Não é o conhecimento, é só acordar para buscar o conhecimento, né? Que já é fantástico. Né? Se reconhecer como parte dessa criação maravilhosa, se reconhecer como sendo uma criação divina e tendo uma destinação divina que nós iremos alcançar por meio da consciência amplificada, de uma consciência expandida, e isso significa, não é para fora, nada é para fora. Jesus trouxe o seu evangelho, não tem nada a ver com o exterior. Jesus sempre falou ao interior do ser humano, e nós aqui imaginamos que está falando de coisas ali para fora. Ele se servia disso para nos transferir o ensinamento, né? Tanto que o seu ensinamento possui inúmeros degraus ou camadas de compreensão para atender a todas as consciências onde elas se encontram, auxiliá-las onde quer que elas se encontrem. Olha que interessante. Tá? Professor, não sei se o senhor já parou para pensar sobre a inteligência da criação. Tem hora que eu faço algumas questões, igual aquele personagem do Monteiro Lobato, que questiona alguns problemas e acha que Deus errou em alguma coisa na natureza. O senhor já parou para pensar sobre isso? Por exemplo, tem até um caso que o personagem diz assim: como pode uma abóbora ter um fruto tão grande numa árvore tão frágil? Ele faz esse questionamento. Aí ele olha uma jabuticabeira, que é uma árvore robusta e que dá um fruto bem frágil. Né? E aí, uma certa hora, confabulando, a jabuticaba cai em cima do nariz dele, e aí ele agradece. Que não fosse a E não era uma abóbora, né? Então, fazendo esse paralelo todo, às vezes eu fico pensando assim, né? Mas é lógico que é eu, na minha imperfeição, querendo compreender a perfeição do Criador. Porque a mistura de tantas diferenças, né, de conhecimento, de evolução, tem hora que deixa a gente angustiado, né? E aí eu começo, como esse personagem, a pensar assim: não seria mais fácil todos estarmos no mesmo nível, como no colégio, né? Todo mundo no mesmo colégio, porque na mesma série, porque tem capacidade. Então, essas diferenças, assim, que eu me vejo como personagem do Monteiro Lobato. Porque é difícil a gente ver alguém que ainda mata o próprio semelhante por coisas tão pequenas, né? E algumas pessoas que não conseguem matar até um animal peçonhento, porque fala, é uma criatura também de Deus. O senhor já parou para fazer essas confabulações filosóficas? Ele não precisa parar, ele já sabe tudo. Mas o senhor pensa também nessas coisas? Se nós
verificarmos no próprio Evangelho, quando Jesus falou que o meu Pai trabalha a todo instante e cria a todo instante, né? Isso nós começamos a talvez compreendermos os estágios da evolução. Porque se ele cria a todo instante, só o nosso universo, segundo a ciência, tem em torno de 13,5 bilhões de anos. O universo. 13,5 bilhões de anos. Mas esses cálculos vão ser reformulados na medida que a ciência avança. Então, há 13,5 bilhões de anos, Deus está criando ininterruptamente. Então, se nós pensarmos de forma linear, não é assim que nós devemos pensar, embora é assim que o tempo se manifeste para nós, mas se nós pensarmos de forma linear, há 13,5 bilhões de anos, Deus criando aquilo que Ele criou em um primeiro momento, deve estar lá na frente em termos de evolução. Daí as diferenças, né? A doutrina explica que a nossa faixa de evolução, a faixa humana, essa que nós nos encontramos, que a doutrina vai chamar de expiação e de provas, né? É uma faixa que comporta miríades, infinidade de outras subfaixas, por assim dizer. Então ela tem um mínimo e tem um máximo. O princípio inteligente, quando chega em determinado momento, ele atinge o mínimo desta faixa e ingressa nessa faixa. Vai percorrer todo o caminho. Atingiu o teto, o limite, ele extrapola e vai para outra faixa e continua a sua evolução. Então, os espíritos dizem que, em termos de faixas evolutivas ou de degraus de evolução, eles dizem, considerando a humanidade, eles dizem que, a bem da verdade, né, cada criatura representa uma única faixa de evolução. Olha que interessante. E faz um sentido absurdo. Por isso somos distintos uns dos outros. Perfeito, cada um tem um histórico. E a contribuição e a colaboração também é distinta. Sim, exato. Então, no planeta, nós estamos em várias faixas. Mesmo na humanidade. Assim como o senhor tem interesse em estudo, se aprofunda, existem pessoas que vivem por viver, não pegam livro para ler de preguiça, come, vive, dorme. São faixas. Ela citou pessoas que matam, outras pessoas não têm coragem de matar. Mas estamos todos humanos, nós fomos criados em momentos Diferentes. mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Então, Então, mais velho, vai estudar antes, vai progredir antes, vai trabalhar antes, e os outros vão no caminho. Então, mas segundo a inteligência, né, essa mistura é para que os mais adiantados puxem os menos adiantados. Só que tem hora que cansa, né? Não é? Tem hora que não é verdade. Tem hora que paciência. Evolução individual. Eu frequento palestras, os assuntos é sempre o mesmo. Igualzinho. Você tem que ser bom, você vai se dar na linha. E eu conheço todas as esquinas do umbral, quando eu for contar lá, já sei onde eu vou virar. Como eu estudo muito fora, eu acho que as pessoas merecem isso que você faz. Porque hoje elas estão ouvindo falar do mundo, estão ouvindo falar de matéria primordial, tudo que você está falando, elas vão, o dia que elas estiverem assistindo alguma coisa, elas vão parar, elas vão estudar. E a gente fica nos mesmos livros e não muda, não tem nada novo. Todo lugar que eu vou, eu canto em muitos centros, já cantei em muitos centros. Começou a falar de umbral, eu canto e vou embora, porque eu não aguento mais. E a energia que vibra ali para mim é muito ruim. Porque eu sei que quem gosta de umbral, os espíritos vêm para aprender mais aonde eles estão convivendo, porque eles acreditam no umbral. Né? Então, eu hoje estou me preservado e eu fiz, porque é meu mundo, mas todos os dias eu tenho uma dificuldade gigante para conseguir. Eu acho que o espiritismo vai acabar
Aí você ouve assim dos palestrantes. Sim, mas tem pessoas na plateia, Edna, que está começando agora. Só que 70% da plateia espírita, pelo que eu sei, não está começando agora. Elas estão com sede de coisa nova, de sentir coisa nova, de sentir a energia do Espírito Santo quando canta, sabe? É isso que falam para mim, né? Então isso que quando alguém fala para mim os centros estão fechando, eu já sei por quê. Mas é por isso que existem os grupos de estudos como esse, para que você possa se aprofundar. Tá mesmo aqui, Ali é uma não. recepção das pessoas. Não, os livros, dá para você entrar nesse conhecimento sem mesmo aqui, cara, mesmo aqui. Os livros é sempre a mesma história. Você é um fogão, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. É a mesma coisa. Ele não, as linhas dos palestrantes é diferente. Entendeu? Mas, Edna, o professor tem um Isso. curso super avançado, que talvez seja o seu caso. Não, mas eu estudo tudo isso Então, já. mas As coisas que eu comentei com ele, que eu perguntei, é porque eu já estudo isso há 6 anos. os centros não vão fechar. Os centros não vão fechar. Bem, pois não. Fractais. Então, porque na verdade, assim, se nós nessa linha que nós estamos falando aqui, e só para me permita só antes de falar um pouquinho disso, fazer uma seguinte reflexão. Livro de Kardec, a Gênese, primeiro capítulo, item 55, progressividade da doutrina espírita. Toda vez que a doutrina se divorciar da ciência, fique com a ciência. Não é assim que está lá? É a progressividade da doutrina, tem que sair do lugar comum, né? Esse é o ponto. Então, a doutrina já nasceu predestinada justamente para progredir, para avançar, né? E avançou. Nós temos muitos livros que vieram depois. Chico Xavier contribuiu sobremaneira aqui, né? Mas o que a gente já falou, a gente como palestrante, tem alguns amigos aqui que são, sentem isso. Há algumas casas que você não pode, você tem que falar de Kardec, porque senão, mas mesmo falando de Kardec, dá para se aprofundar, porque veja bem, a questão 628 do Livro dos Espíritos, quer ver? 628. Está perguntando assim, né? Por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? Olha que interessante, né? E aí eles começam fazendo uma razoada, vou ler bem rapidamente, depois só o finalzinho que vai interessar. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. Tudo bem? É aquilo que nós chamamos de espelho mágico, né? A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela, pouco em pouco, senão ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. E esse hoje, lembramos que o livro é do século XIX, né? Como hoje lhe são dadas. Aliás, só vou fazer um outro parêntese, eu não esqueci, não, já volto aí. A doutrina espírita surgiu como um planejamento maior, como parte de um planejamento de uma hierarquia regente do nosso planeta. E tinha de ser no Ocidente, porque no Oriente, lux ex Oriente, né? A luz vem do Oriente, né? Mas não no sentido hemisférico do planeta, não é sentido. Tudo que diz respeito à espiritualidade, tudo que diz respeito à espiritualidade é interior. Nós nunca podemos raciocinar
agora, né, falando aqui né, com os amigos também que buscam estudo, nós nunca podemos raciocinar com o que está fora, porque tudo é interior, tudo é interior. Aquele céu, aquele inferno, tudo é criação da própria consciência. Leva consigo para onde for. A paz leva onde for. Né? Então tudo se resume na interioridade. É isso que Jesus dizia, né? E eu até trouxe o Evangelho de Tomé, apócrifo, né? Apócrifo oculto significa, mas que a igreja, lá nós já estudamos isso lá, né, João? A igreja no início, enfim, né, por questões de conveniência, etc, subtraiu muitas verdades, né, da forma como está dizendo aqui, que estavam nesses textos, subtraiu. Não pode, como é que você vai dar o poder para aqueles que nós precisamos comandar? Pode. Você vai ter que ter um templo, onde Deus está lá naquele templo. Você vai ter que ter um representante de Deus aqui para ser intermediário entre Deus e... Né? E o Espiritismo veio, demoliu isso. Acabou com isso. Né? Bom, aí eles continuam dizendo, né? Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que tinham posse do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para aqueles que eram tidos como profanos. Pelo que conheceis, essa pergunta aqui dá para falar muito, né? Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco, e na maioria dos casos emblemático. Equívoco aqui é de confuso para eles, não compreendiam a totalidade. Entretanto, para o homem estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Muito bem. Que seja, são os próprios espíritos respondendo. Que seja não é nem Kardec que eles comentaram, são os espíritos respondendo, né? Que seja desprezível. Porque todos encerram germes de grandes verdades, que embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, parte exterior, né, isso que está dizendo, são facilmente coordenáveis graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Não bastasse isso, ele finaliza dizendo: não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a vossa instrução. Está aqui. Então não tem porquê de não avançar nos estudos, né? Para falar de Bhagavad Gita, Mahabharata, enfim, não tem porquê dentro de um centro espírita não falar. Se o próprio livro, que é a base, como é tido, né? A base da doutrina, está recomendando isso. Porque é dito também por Kardec que o Espiritismo não veio trazer tudo. Como queria trazer tudo? Se 5 livros as pessoas já não leem, né? Imagina, né? Tomás de Aquino dizia, né? Ler do engano, buscar a verdade num livro só. Fractais. Só para demonstrar, então, que a doutrina precisa evoluir nos seus conceitos, né? Não é nem a doutrina, são as pessoas. No sim, conhecimento sim, da doutrina, não é a doutrina. Sim. Ela está totalmente alinhada. Totalmente, inclusive recomenda o próprio livro de Kardec, o próprio livro dos Espíritos, a Gênesis, livro dos Espíritos, está recomendando isso. É claro,
Nós não podemos, nós precisamos, conforme Kardec disse, né, nós precisamos raciocinar a respeito tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Porque ainda dependemos do raciocínio. E esse é um outro tema interessante. Porque há momentos na evolução para frente que o raciocínio já foi embora. Não precisa mais. Porque aí é sentimento. Já está alinhado. É conhecimento por síntese e não mais por análise, conforme nós temos hoje. Bem. Então nós nem precisamos ter medo desse grande temor que está tendo agora com a inteligência artificial. As pessoas vão perder o raciocínio. Porque na verdade, então essa é a destinação. A gente pode até perder o raciocínio, mas vai ficar o sentimento. Seria isso? Como que é? Não, é porque fizeram essa pergunta para mim hoje. A inteligência, eu realmente não parei ainda para pensar, né, sobre isso. Mas, isso que eu estou dizendo de deixar o raciocínio para trás, isso é lá na frente, não é agora. Né? Não é agora. Nós precisamos ainda do raciocínio, porque a nossa mente funcional é a mente analítica. Ela recorta uma realidade para poder compreender, ela não compreende o todo. Isso nós teremos um outro estágio que, segundo é dito, é uma das missões da sexta raça. Aí já é outro tema, porque nós estamos na quinta raça. Na quinta sub-raça da quinta raça. São 7 raças, são 7 sub-raças. A sexta raça, segundo isso não é da doutrina, isso que eu estou dizendo é fora da doutrina. A sexta raça nós precisamos ingressar na era da mente abstrata. Da mente abstrata, que é a mente superior. Faz parte de uma faixa, de um nível dimensional que nós já nos servimos como espíritos para estarmos aqui. Quando se desprende lá do reino monádico, a mônada, que é uma unidade de consciência, se fractaliza, se subdivide em várias unidades de consciência menores para experienciar. Surge Atma. Atma é a alma, é o espírito, melhor dizendo. É o espírito. Nós chamamos na doutrina, espírito imortal. Né? Uma unidade de consciência. Só que nós somos uma unidade de consciência de uma consciência maior. Nós somos uma personalidade representando uma entidade, que é o espírito imortal. Essa personalidade tem a incumbência de vir aqui realizar as experiências e usando uma linguagem atual, né, fazer o download, o upload lá para o espírito das experiências realizadas. Bem, só que essas experiências só vão para o espírito para integrar quando essas experiências fazem parte da consciência. Ou como os sábios da antiguidade dizem, só há experiência se houver consciência. Porque o caminho espiritual, ele é de realização, de auto-realização. Não é de mera intelecção. Por isso que o Livro dos Espíritos, segundo alguns espíritos de ordem superior, eles dizem, não é uma obra para intelecção, é uma obra para iluminação. Olha que interessante. Não é uma obra para intelecção. Eu sei tudo aqui do Livro dos Espíritos, mas só está aqui.
né? Aquilo não foi realizado, não foi assimilado, não se tornou consciência. O que é tornar-se consciência, né? Ela se expressa pelo agir. E nós estamos falando das leis de Deus. Tudo que eu fizer, eu faço em consonância com as leis divinas que regem a evolução. Com as leis divinas, não é o termo, mas pudéssemos chamar, com as leis divinas maiores, porque elas representam o fluxo direto da evolução. O taoísmo chama de fluxo regular da existência. Eu preciso me sintonizar com o fluxo regular da existência, porque esse é o Tao, T-A-O, esse é o Tao, significando, esse é o caminho. Toda vez que eu não me sintonizo com o fluxo regular da existência, eu me afasto, eu incorro na injunção ou no tanger de outra lei divina. E aí poderíamos chamar de uma lei menor, mas não menor em importância, não é isso. E se eu escapo dessa lei de novo, vou para outra, recaio novamente em outra lei divina, porque tudo é regido pela lei divina. Então toda vez, conforme eu vou me afastando, eu vou sensibilizando leis divinas correspondentes ao estágio consciencial onde eu me encontro, cuja lei tem a incumbência, tem o propósito, tem o mistério e a finalidade de me emular, de fazer com que eu me reajuste com aquele fluxo regular da existência. Então essas leis menores são leis que vão, falando de uma forma mais, aqui para nós, ela vai empurrar a consciência de volta para o leito do rio da vida. E aí nós chamamos isso de pecado, principalmente o catolicismo chama isso de pecado. Mas pecado tem como etimologia também, sabe o quê? E Paulo de Tarso usa isso, inclusive usou no Evangelho segundo o Espiritismo. Desvio. Pegaram o caminho errado. Não é pecado aquele negócio que agora você precisa se arrepender, precisa penitenciar. Você vai arder no inferno. Não, desviou, equivocou-se, digamos assim, né? Uma vez uma freira falou para mim, um padre, sabe? Ela disse assim, para você não se desviar, pensa sempre, Jesus faria. Se ele não fizesse, não faça, você não erra. Se você errar, Jesus fala disso, eu nunca mais vou me lembrar. E outra coisa que eu ia te falar, você estava falando assim, você está dizendo, mas você tem que seguir pela fé. Essa semana, como sempre na minha vida, eu sigo muito, lembra de Espírito Meimei? Lembra? Ora e confia. Deus tem caminhos por onde o homem não tem estradas. Confia. Eu sou prova viva que tudo que eu pedi, que eu quis, eu tive irmãos que vieram no combo junto, mas não eu quis, Deus põe. Nós fomos em cima de São Paulo, umas coisas, não estava previsto nada, as coisas aparecem, ora e confia. É que eu não acredito mais no sofrimento. Não, mas eu não aceito mais aceitar o sofrimento com o Deus que eu tenho hoje, né? Então eu estou eliminando isso, qualquer forma de sofrimento, sendo ouvida ou falada, entendeu? Não é sublimar o sofrimento do outro, para ele sofre, eu entendo muito bem, já passei por muita coisa. Na minha vida hoje, qualquer coisa que vá me causar sofrimento, eu troco por ficar em casa cantando meus hinos para alcançar pontualmente alguma matéria onde eu possa pegar essa energia e enviar para aquela pessoa, mas eu não preciso mais conviver com ela. Porque antes eu achava que eu tinha, Jesus quer, eu tenho que resolver, senão eu vou jogar na outra vida. Hoje eu acredito que
que nós temos que evoluir a ponto de não ter mais nada para jogar para outra vida, porque não vai mais me interessar estar com aquela pessoa em outra vida. Eu ajudo ela a se evoluir hoje, mas da forma que eu acredito que eu possa. Não mais falando, dando conselho, que ninguém ouve nada. É isso. Gente, já está quase acabando o horário e nós só ficamos em uma questão. São 1019. Mas ainda não esgotamos o assunto, viu? Ainda tem mais coisa aqui. Eu só vou fazer uma leitura aqui de uns apontamentos sobre essa questão de leis naturais. Aí depois eu vou ler o que eu deveria ter lido no início, né? Mas que faz todo sentido. Talvez até seja melhor. Nada é por acaso, né? Talvez seja melhor nós vermos agora. Para entender melhor. Nada é por acaso, com certeza. Então, assim, a respeito, né, e tinha nossa, tem tanta coisa aqui bonita para falar, né, para a gente pensar, porque nós precisamos refletir mesmo, né? Os amigos sabem o que é refletir, né? É porque os Espíritos dizem que tem duas formas, né? Tem o processo da reflexão, né? Tem a reflexão que eu recebo, é como se fosse uma ministração divina, né? Um eflúvio divino, a energia divina que adentra nos salões da minha alma. Eu permito isso quando estou com a mente pacífica, calma. Porque é como a superfície de um rio. Se estiver ventando com ventania e ele estiver todo ondulado, o sol não se reflete. Assim também é a nossa mente, eles explicam. Se a mente estiver calma, serena, plácida e límpida, todo o céu se reflete na nossa minúscula mente. Todo o céu. É uma perspectiva. Se resume ali. Então isso é uma reflexão, aquietar-se. Mas como aquietar a mente? Né? Essa questão da mente macaco, né? No sentido de estar pulando para lá, para cá, toda hora, enfim. Né? E aí, uma pequena onda, conta-se, né, dentro da sabedoria antiga, uma pequena onda intrigada com a grandeza do oceano, uma pequeníssima onda, olhou aquela grandeza imensa e falou para o oceano, né? Como eu faço para ser igual a ti, né? Aquela grandeza. E ele disse assim, é simples, basta se acalmar. Basta se acalmar, se integra. Né? É isso. E a outra reflexão é aquela de dentro para fora, que é a reflexão da nossa luz, da luz do aquele sol interior que nós todos temos. É essa a reflexão. Então, quando nós estamos em estado de reflexão, é acalmar a mente para receber a luminescência divina e, ao mesmo tempo, permitir que a nossa, que já conseguimos produzir, também ela se reflita e forme o ambiente. Afinal de contas, Sêneca já dizia, Sêneca, pensador romano, né? Já dizia, o ambiente é a sombra da mente. O João também, ele aprendeu bem a lição. Ele está me lembrando aqui, é verdade, tem um provérbio hindu, do hinduísmo, que vai dizer que a árvore frondosa oferece a sua sombra mesmo ao lenhador. Seja bom. Seja bom. Seja bom. Porque o machado é de ferro, mas o cabo de derrubar é de madeira. Sim. Né? São assim, mesma coisa. Exatamente. Seja bom. E Buda também explicava o Siddhartha, né? Sê como o sândalo, que perfuma o fio que te corta. É para refletir.
Eu vou ler só 3 questões aqui desse livro, como aquilo que eu não li, bem rapidinho, não vai dar para a gente avançar, né? Mas era só um preâmbulo, que é uma reflexão que eu faço antes de nós, o João sabe disso, antes de nós iniciarmos os estudos que nós realizamos 2 vezes por semana. Então nós sempre trazemos, né, alguém que já participou lá, né, nós sempre trazemos uma reflexão antes de darmos início. E aqui, eu trouxe aqui um livro de Hermes, o Espírito Hermes. Trismegismo? Sim, ele não é esse nome que está aqui no livro, mas é o mesmo, né? Ele adotou esse nome. Então, o grande sábio egípcio da antiga Atlântida, enfim, ele psicografa, ele está à frente desse espiritismo evolutivo, né? É um dos espíritos que está encarregado agora dessa nova era. Portanto, esse livro dele aqui chama A Nova Era. Aliás, é um livro fantástico. Se alguém quiser depois dar uma olhada, chama A Nova Era. É isso mesmo, A Nova Era. Hermes. É psicografado por um médium do Rio Grande do Sul. Roger Bottini Paranhos é o nome. Roger Bottini Paranhos. Eu respondi do fractais da mônada, que se subdivide. A mônada não encarna, ela, entre aspas, manda um pedacinho dela. E meu fractal está em outro lugar? Um dos. São 10, 12, né? São 12 de 12. 12 de 12. 12 de 12. Temos 140, somos em 144. É porque quando você olha, parece a pirâmide da música, né? Que vem ali da mínima, semínima e faz se subdividir, Então. né? Agora o 12 é fantástico, né? 12 trabalho de Hércules, os 12 apóstolos, né? Os 12 meses. Será que isso é coincidência apenas? Mas tudo bem, isso aí é uma outra hora, a gente pode falar. Hermes é porque é um livro também que é de perguntas e respostas. Vejamos, eu vou só ler 3 bem rapidamente, tá? É perguntado assim: deveríamos entender o Espiritismo como o carro condutor principal, como o carro condutor e principal crença dessa futura fusão religiosa para a nova era? Porque já perguntaram lá atrás, né, se o Espiritismo seria o futuro das religiões, ou se seria a religião do futuro, né? E foi respondido não, é o futuro das religiões, mas não que elas se convergeriam todas para o Espiritismo, não foi nesse sentido, né? Então é perguntado isso, e ele vai dizer assim, esse Espírito, né? Em qualquer trabalho fraterno e cristão não há espaço para uma luta de vaidades, com o objetivo de saber quem é o melhor. Há muito trabalho a ser realizado e o número de colaboradores e o tempo são escassos. A união religiosa para a nova era é um trabalho de todos, mas não devemos nos furtar de afirmar que a crença na reencarnação e no karma, na lei de causa e de efeito, são as bases técnicas para compreender os mecanismos da vida criada por Deus e, portanto, serão o fundamento para a formação espiritual da nova era. No campo da reforma espiritual, o código moral do Evangelho de Jesus é inigualável e deverá ser abraçado por todos os povos do mundo como preceito básico de evolução espiritual. Está falando de religião. Não haverá espaço na humanidade do futuro para quem desrespeitar e contrariar os ensinamentos contidos na mensagem do Rabi da Galileia. E aí é perguntado: e as demais religiões aceitarão a substituição de seus livros sagrados pelo Evangelho de Jesus? Coloca o Espírito na parede, né? E ele vai responder assim: não haverá necessidade de substituição. Isso não será imposto, será uma conscientização natural dos eleitos para a nova era. Respeitamos os demais livros religiosos da humanidade,
até mesmo por termos evoluído a partir deles. Mas é incontestável a superioridade e a simplicidade do Evangelho de Jesus, que pode educar almas simples com suas inocentes parábolas e ao mesmo tempo encantar os sábios com o código secreto implícito nas sábias palavras do maior espírito que já pisou o sol terra. Né? Olha, isso está no livro que você falou? é a Nova Era. Qual é o autor? Hermes, espírito, né? A Nova Era. É psicografado. É. Roger Bottini. Roger Bottini Paranhos. E aí termina. As palavras de Jesus inspiradas pelo Cristo, aqui já é outro ponto para a gente pensar. Palavras de Jesus inspiradas pelo Cristo. Por que? Duas consciências. Aliadas aos perfeitos conceitos orientais da reencarnação e do karma, né? Porque reencarnação e karma já está presente no conhecimento do mundo, do planeta, desde sempre. Todo o conhecimento que nós precisamos aqui no nosso planeta Terra para a evolução já está aportado aqui. Todo o conhecimento. É nós que precisamos acessar esse conhecimento. Mas não é só pelo estudo intelectual. É desenvolver a moralidade divina, para que nos tornemos humildes e aí façamos jus para que essas verdades se nos apresentem. Não somos nós que abrimos a gaveta onde elas estão. São elas que nos identificam por sintonia, quando já nos tornamos aptos a concebê-las. Olha que interessante. Isso é ensinamento também, né? As palavras... já falei aqui, né? E aí... É meio longo. Não, mas tudo bem. Deixa a terceira para outra hora. Acho que já deu para a gente ter uma noção boa aí, né? Das leis naturais, né? Do que são as leis naturais. É claro que teríamos outras aqui para dizer, e ensinamentos, né, a respeito delas, assim, os mais valiosos para todos nós, recolhidos, né, desse arcabouço de conhecimentos que estão aí esparsos, né, pelo tempo e pelo espaço. E aí nós, vez ou outra, conseguimos acessar alguns e compendiamos de forma que atendam ali aos anseios do que a questão propõe, né? Mas que nos auxiliam em muito a essa compreensão. Talvez, né, nos tire um pouco daquilo que é raso, né? Nos tire da superfície, nos mostre um pouquinho mais de profundidade desses ensinamentos, né? E isso, como retorno, faz com que nós tenhamos uma percepção mais profunda da realidade em que nós nos encontramos e, ao mesmo tempo, por conceber já, ainda em diminuta escala, ainda que de forma modesta, mas por já concebermos então esse conceito do Deus transcendental, do Deus transcendente, do Deus imanente, faz com que nós desenvolvamos, né, um sentimento cada vez maior e desejável para os buscadores, que são os sentimentos de reverência e de respeito pela criação. Né? É nesse sentido. Quero agradecer a todos, a paciência de todos, e quem sabe numa outra oportunidade nós poderemos aqui vir estudarmos juntos, né? Obrigado, viu, Renato? Obrigado, João. Diante das suas explicações, a gente percebe o quanto nós não sabemos nada, o quanto precisamos estudar, né? O quanto a gente tem a agradecer pela sua presença aqui, meu professor. Muito. Com certeza a gente vai correr, né, para aprender a ler esses livros, para poder
próxima aula está mais ainda penal. Portanto, vai ser muita gratidão. Carlos, você faz um monte de prece, um monte de interação. E o professor usou uma tática, hoje ele respondeu essa questão, ele usou uma tática hoje que eu aprendi com ele. A gente não precisa aprender só com as palavras, mas com o exemplo, como disse Chico Xavier. Ele colocou o João aqui. Aí o João ficou quietinho. Eu vou colocar o João agora, o João e a Edna, um de cada lado. Mas se não fosse Aí fica quietinho, ninguém levanta mais a cadeira, não é verdade? Boa tática, o João foi um assistente fantástico. E qual que é a Não é legal para ele estar falando de um assunto que tem alguém que conhece, que Sim, não é, que com não está certeza. com uma plateia que ninguém. Com certeza, Entendeu? com leigos, E eu tinha minhas dúvidas, nunca tive ninguém para tirar, achei hoje não ia perder a oportunidade também. E continuou não tirando, né? Agora somos mais Porque agora expandiu mais a consciência e a gente vai procurar essa situação. Bom, gente, vamos então entregar para o Carlos, agora no final, né? Para ele fazer a prece e a gente encerrar e depois ir para o nosso café. Gratidão. Gratidão por essa tarde maravilhosa, por esses momentos de reflexão. E eu fico perplexo aqui, porque ele não consegue falar uma frase de uma forma não tão profunda. Eu vou anotando tudo isso com uma sede de conseguir depois ouvir com calma, porque ele já vai para a próxima fase, não deu tempo da gente capturar tudo que ele disse. Muito obrigado, meu querido, por tanta abundância e tanto amor, né? Porque é só muito amor para a gente conseguir aprender tanto assim, né? Entender realmente a relevância do conhecimento e de passar adiante. Isso é aquilo que você tratou de trazer para apreender o conhecimento, entender o verdadeiro valor dele, é compartilhar, é levar adiante. Que música que eu poderia colocar depois de um momento desse? Eu acho que eu escolhi a música, pelo menos que se aproxima, que vai falar do nosso Criador. Ela ficou uma semana sem falar com ele, ela ficou aqui, não está mais em casa, ela está demorando mais para se conectar agora. Já está tudo cortado.
Você ainda tem a visita? Não, 2020. Para 3 vezes. Eu fui operado no dia 2020. Mas veio a pandemia. Aí 2020, em março, eu parei 3 vezes. Daí não dei mais nada. Até hoje, nada. Essa coisa eu já começou a falar. Não está achando que ela pensa. Já vai dar semana passada também. Ela Vai levar,
Acima da Bela Ficha, tá distrital da Bela daqui. Caminho da favela, aquele lá. Uma fica quase ele. Seu pai vai ter qual rua para ir lá? Mas eu posso pegar Alto Água, eu tenho que ver mais, passou o questão, você pega a esquerda. Só que vem de ser virado, não vai embora, você aí você vai reto, então, você pega o lado e vai reto, só que vem de ser você desce demais. Você desce um pouquinho aí na parte de baixo você vai passar pelo Menino Jesus. Vai passar pelo Menino Jesus. Você vai à esquerda, atravessa só. Você sobe 4 minutos, chega perto da pracinha. Aí na pracinha, chegando na pracinha, você vira direita e terceira casa. Aí eu preciso Depois vai embora. Você pode buscar mais cedo, se só você falar pra mim. Então, aí eu tô aqui no meu horário. Então, Não tem problema. Não tem problema. Agora, se você então, exame de sangue, eu fiz em tudo. Não deu nada, só deu uma alteração na influência. Deu uma alteração. E a vizinha eu não operei, né? Então ela dá esse. Mesmo que ela dá esse. Eu quero ver se é a vesícula. Às 20 horas, a Renata fará uma palestra no Centro Luz Divina. Vocês estão todos intimados. Oi? Sexta às 20 horas, tá? Beleza, esperamos vocês. Quinta série em peso. A quinta série vai em peso lá, Sexta-feira, luz de vida. Sexta-feira, luz de vida, luz de vida. Você vai ser 10 para poder ser.
Você está fazendo sobre o mar. Parece uma mocinha. Ela parece uma mocinha. Quando você tiver Ah, vou pôr no lugar, senão ainda vão trombar isso aqui, velho. Ó, onde que tromba nisso? Depois eu recorto.